noite. No programa de hoje, vamos conhecer a história de um bairro chamado Vale do Amanhecer, que fica próximo a Brasília. E aí, Camila, conta pra gente o que você viu lá. É isso mesmo, Mônica. Fui em busca para entender como funcionam os rituais, quem são essas pessoas, quantos templos e onde estão. Quem foi Tia Neiva que conseguiu arrastar milhões de pessoas para uma crença mística, misteriosa e espiritualista? Vamos desvendar juntos? O simbolismo criado em torno da crença espiritualista Vale do Amanhecer faz todo sentido para os seguidores da doutrina, que somente em Brasília já soma milhares de pessoas. As vestimentas, os rituais e os espaços sagrados, tudo foi criado sob a orientação de Tia Neiva, médium clara e vidente que criou a doutrina. Aqui é o bairro do Vale do Amanhecer, que fica a 50 quilômetros da capital federal. Foi em 1959 que Tia Neiva escolheu este local para dar continuidade às doutrinas espiritualistas. Atualmente, são 615 templos espalhados por todo o mundo. Vamos conhecer um desses templos? Olá, boa tarde. Tudo bom? Eu sou a Camila. Oi, prazer, Camila. Tudo bem? Tudo bem, e você? Deus, seja bem-vinda ao Vale do Amanhecer. Camila, aqui nós usamos Salve Deus, que é uma expressão como um cumprimento, como se fosse bom dia, boa tarde, boa noite. Então, Salve Deus, seja bem-vinda ao Vale do Amanhecer. Temos vários rituais dentro do Templo do Amanhecer, cada um com a sua função. O templo chega a reunir em um único dia mais de 2.000 médiuns. Na doutrina espírita, médium é uma pessoa que sente em algum grau a presença dos espíritos. A doutrina do Vale do Amanhecer é carregada de simbolismos, mas o princípio da doutrina espiritualista é muito simples: ajudar as pessoas que sofrem. No centro do templo está a mesa evangélica. Segundo a doutrina do Vale do Amanhecer, aqui espíritos sofredores recebem auxílio dos médiuns. Na mesa evangélica e no ritual Estrela Sublimação, os sofredores, que seriam pessoas que morreram, mas cujos espíritos continuam presos na terra, entram no corpo dos médiuns que estão sentados, e os médiuns que estão em pé auxiliam transmitindo energias positivas. Algo semelhante acontece no centro sagrado do Vale do Amanhecer. Este é o chamado trabalho de tronos. A crença é que os pretos velhos e as pretas velhas, ex-escravos que possuem conhecimento espiritual, atuam incorporados nos médiuns, orientando e controlando os aflitos, libertando assim essas pessoas de forças negativas. Os médiuns que recebem esse espírito chamado Apará entram em êxtase espiritual. Divino seta branca. Qual seria o mentor maior para vocês dentro da doutrina aqui no Vale do Amanhecer? Olha, o mentor maior, logicamente, é Deus, né? Mas o nosso mentor espiritual, que todo local religioso, espiritualista, ele tem que ter um mentor, vamos dizer assim, que é o chefe, o guia, são vários adjetivos que é usado. O nosso é Pai Seta Branca, certo? Essa é a última roupagem, a última encarnação que ele teve. Ele está há 32.000 anos nesse nosso plano físico, e ele teve duas reencarnações que eu acho importante, uma como João Batista e a outra como São Francisco de Assis. Os homens chamados jaguares usam calças marrons para evocar a São Francisco. As mulheres são ninfas. Cada roupa representa uma corrente de seres espirituais. A doutrina atrai cada vez mais jovens. O Washington veio de Minas Gerais para conhecer o templo principal. Há 5 anos encontrou na religião a saída para os problemas. Um colega meu, ele já fazia parte da doutrina. Eu estava passando por um momento muito difícil entre familiares, com problemas particulares. Ele me chamou para estar indo no Vale do Amanhecer da cidade de Uberlândia. Eu fui, gostei, passei aí de paciente e fui indo. A gente prega 3 coisas, nós que já estamos aqui: amor, tolerância e humildade. E foi isso que te fez permanecer na doutrina? O que te fez, que te segura a continuar na doutrina? O amor a ela. Fora do templo acontece o trabalho da estrela. Segundo os doutrinos, esse ritual atrai
espíritos muito negativos que eles ajudam a seguir em direção à luz. Mais que uma religião, mais que uma filosofia, o Vale é um local democrático e aberto a diversidades das crenças brasileiras. E no próximo bloco, uma mulher que deixou família, história e até a batina para viver uma nova vida no Vale. O governo do Espírito Santo investe como nunca na saúde, inclusive na atenção primária. Em todo o estado, 30 unidades de saúde da família já foram construídas e mais 37 serão entregues até 2014. E pela primeira vez na história, o governo também repassa 43 milhões de reais para a melhoria dos serviços de todas as unidades. E a saúde, como tá? Tá melhorando. Secretaria da Saúde. Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente. Vamos conhecer Dona Corali, uma ex-freira que rodou o mundo inteiro e hoje se encontrou no Vale. Quem é essa mulher? Filha de pai polonês e mãe russa, a brasileira foi criada em uma sinagoga. Aos 18 anos se tornou freira. Vamos conhecer a história de Corali. Nasci em 1927, em Paranaguá, ainda dentro do navio de bandeira brasileira, mas vindo da Polônia, né? Fugindo da Primeira Guerra Mundial, dos resquícios da Primeira Guerra Mundial. Como filha de judeus, eu fui criada no Paraná até 11 anos, dentro de colégio judaico e frequentando sinagoga, porque os dois avós eram rabinos, materno e paterno. Aos 11 para 12 anos, me caiu na mão um livro da história de Jesus e eu apaixonei. Aí foi a primeira guerra na minha vida. A briga com os avós e com o pai para me tornar cristã. Até que, enfim, eles menos ortodoxos e mais sionistas, eles aceitaram a minha resolução. Um pé atrás, mas aceitaram. Só que isso só não preencheu a minha vida. Aos 12 para 13 anos, eu resolvi ingressar num convento e ser uma missionária franciscana. A única advertência do meu pai foi que ele aceitaria até essa mudança de vida, mas que não queria que eu ficasse analfabeta. Aí elas garantiram, não, toda missionária franciscana tem que ter um nível universitário. E eu fiz agronomia. Fiz na USP, me formei entre 72 pessoas, eu era a única mulher. Porque eles não diziam mulher, eles diziam somos 72 homens e uma freira. Eu fui para São Paulo, fiz a faculdade de agronomia. Como é que foi que aconteceu a história de perder a fé? Imediatamente após a formatura, eu fui mandada para a África. E lá na África eu trabalhei 47 anos com a Força da Paz, trabalhando em 5 Áfricas diferentes. Entrei pelo Marrocos, que é a África do Norte, o Egito, depois Zimbábue, Quênia e Congo. Congo eu fiquei 7 anos. Nesse percurso de tempo, eu vi tanta miséria, tanta degradação, que eu perdi a fé em Deus. A minha vida religiosa não estava valendo de nada. Se eu não tinha uma fé, como é que eu ia falar sobre fé? Perdeu o sentido, né? Perdeu o sentido total. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou fazer teologia para ver se eu acredito em Deus. Tornou pior. Porque estudar profundamente a igreja, você vê falhas como mercenários, como todo aquele pessoal que trabalhou na igreja na época da Inquisição e tudo isso, você fica mais revoltado. Vim para o Brasil, falei, não quero mais ficar na África, vou para o Brasil. Aí venho para o Brasil, vou trabalhar no Nordeste, outra calamidade pública. Vendo o dinheiro ser desviado, os políticos serem corruptos, a sede e a fome e a seca não tinha razão de ser.
O desligamento se deu há 12 anos atrás. O vazio estava muito grande. Eu desliguei da igreja e eu precisava encontrar uma resposta para voltar a ter fé. A falta de fé é a pior coisa que o ser humano tem. Seja a fé de qualquer forma, em qualquer religião. Todas as religiões buscam Deus, né? E quando você está decepcionada com Deus, você sente um vazio muito forte. Quando você tem fé, o problema, por maior que seja, você tem que segurar, você falar, faz uma oração, ou faz uma reflexão, sentindo aquele Deus dentro de você, te dá força. O teu problema fica menor, você passa a olhar de forma diferente o teu próprio problema. É como quando você acolhe um irmão, ajuda, socorre, você sente que ele está mais necessitado. E estender a mão para ajudar é mais fácil do que para pedir, não é? Ela foi freira por 60 anos e durante seu trabalho missionário pela África, ela perdeu sua fé. E foi aqui, no Vale do Amanhecer, que Dona Corali restaurou a sua crença. Aí eu cheguei em Pedro Leopoldo e fiquei hospedada na casa da irmã do Chico Xavier. Aí que nós vamos chegar aqui, aonde eu vi. Lá o Chico já estava nos dias de ir embora. Mas eu fiquei na casa da irmã dele e ele me ensinou tudo sobre transcendente, sobre reencarnação, coisas que eu não sabia, nunca nem tinha ouvido falar. Mas me deu uma esperança, um começo de fé. Saí de lá de Pedro Leopoldo, veio para Brasília, aí resolvi vir aqui. Há 11 anos, vim aqui no termo. E foi muito interessante a minha chegada aqui, porque eu estranhei demais a roupa, as formas, as cores, muito berrantes, muita coisa. Eu não entendia nada. Eu falei, acho que não é isso que eu quero, não. Não é isso. Mas só que depois, indo lá dentro do templo, conversando com outras pessoas, eu senti aquilo que eu estava procurando. Eu tive respostas sucintas, mais fortes. Que hoje eu não tenho a menor dúvida de nada. Ele falou sobre a minha função aqui. Eu sou instrutora. Hoje eu sou instrutora de outros que chegam. Então, essa é a tônica de tudo. Só tem uma coisa. Eu aqui, embora tenha estudado tanto, cheguei aqui, era analfabeta de tudo, quando você não acredita. E hoje eu me sinto uma mulher realizada, uma mulher feliz. O que eu não fui na infância, não fui na juventude, eu sou hoje na velhice. Eu sou uma velha feliz. Aqui? Aqui. Aqui com todo mundo. O que católicos, espiritualistas e evangélicos têm em comum? Vamos descobrir no próximo bloco como é a convivência entre as religiões. Outubro Rosa Araranguá. Toda mulher deve estar atenta para a importância da prevenção do câncer de mama. Mulheres com 40 anos ou mais devem fazer a mamografia anualmente. Já mulheres entre 50 e 69 anos devem fazer a mamografia a cada 2 anos. Participe da campanha Caminhada Rosa, Tarde Cor-de-Rosa, palestra, conscientização, mutirões de mamografia e muito mais. Não fique de fora. Junte-se a nós. Para maiores informações, procure uma unidade básica de saúde. Uma campanha Secretaria de Saúde, Governo do Município de Araranguá. Você vai saber agora como essa doutrina tão diferente das tradicionais convivem com as demais crenças. E a Mônica conversou com os moradores e representantes das religiões para saber como se relacionam dentro do vale. É possível manter diálogo sem perder a identidade religiosa. A tolerância é uma tarefa diária de cada seguidor. Graças a Deus nós temos um convívio, não é questão que a gente tem um desentendimento, nós temos desentendimento nenhum. Entende? Nós temos uma união, aquela unidade. Nós não mexemos com eles, não mexem com a gente, então eles vivem a religião deles, nós vivemos a nossa. Nós nunca temos atrito. Graças a Deus não temos atrito, nós convivemos muito bem.
Até estávamos ali agora, o pessoal, um senhor daí mesmo, já uniformizado, passou, nos cumprimentou. Eles falam muito, aceitam a gente aqui com amor, com carinho, que a gente não ataca eles, não mexe com a gente também. Então nós vivemos em união. A doutrina do amanhecer é uma doutrina crística, não se confronta com absolutamente nada que existe de conhecimento. Com relação ao sectarismo religioso ou não, a verdade é que o Brasil é um país de cultura livre, né, por nossa própria história. Nós nunca tivemos lutas religiosas, perseguições religiosas, nem cismas, nem nada disso. Então, o convívio do mestre do amanhecer com um outro cidadão é perfeitamente amigável, pacífico, normal, natural, constitucional. O bairro construído em volta do local escolhido por Tia Neiva está muito diferente de quando foi fundado. Hoje já passa de 30 mil habitantes. Além da doutrina, o bairro conta com 16 igrejas evangélicas e uma católica. A convivência aqui, ela é a melhor possível, né? Tanto da nossa parte, como também da comunidade evangélica para com as outras religiões, porque na verdade aqui nós pregamos, não pregamos religião, nós pregamos a Jesus. E hoje em dia as pessoas já entendem isso, que não é denominação, não é religião que salva ninguém. Não queremos dizer que o nosso Deus é melhor do que nenhum outro. Nós dizemos que nós podemos dizer e afirmamos com certeza que Jesus, ele é o único caminho. Nós não abrimos mão disso de forma alguma. O senhor está aqui há pouco tempo e como é que foi quando o senhor recebeu o convite para pastorear uma igreja aqui dentro do Vale do Amanhecer? Normal, porque o Deus que nós servimos, ele é Deus em todo canto. Ele é Deus em qualquer lugar e nós não tememos pessoas, nós queremos estar perto das pessoas. Sim, principalmente o pastor, ele tem que ir aonde realmente necessita que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Então, para mim independe o lugar. O nosso propósito é pregar a palavra de Deus. Quando aparecem outras pessoas de outras denominações e querem participar e ser membro desta igreja, como que a igreja recebe? Eu não digo buscar a Assembleia, eles buscam. Eu quero dizer que eles buscam a Jesus. Não quero dizer também e dizer que Jesus não está aqui ou ali. Eu quero dizer que eles buscam a Jesus por achar e ter a certeza e conhecer que Jesus está aonde ele se sente bem, aonde ele se sente melhor, aonde a fé dele alcança esse Jesus que nós pregamos. As pessoas encontram Jesus aonde diz que ali se prega uma palavra de vida, palavra de libertação, palavra que vem ao encontro da necessidade. As pessoas às vezes procuram essa paz em outro lugar, não encontram. Não quer dizer que também não exista. Eu jamais estaria denegrindo outra religião ou outra denominação. Esse ecletismo que é bastante comum da cultura brasileira, que você vai ter na história que o Roberto Mata diz de comer arroz e feijão misturado, assim, essa crença, né, com vários desenhos e várias formas. Então o Vale do Amanhecer, né, ele acaba dando essa possibilidade, né, não de fazer uma síntese, mas ao mesmo tempo de colar vários elementos de tradições diferentes e crenças, né, aqui numa cidade que era meio que uma promessa, né? Brasília nasce com a história do Dom Bosco, né? Assim, já tem toda uma origem mítica por trás do imaginário. Você está numa das últimas áreas a ser habitada, talvez, no mundo, né? Assim, habitada dentro do logos europeu da racionalidade, do processo industrial, não que não houvesse índios ou outros povos aqui. Então, assim, parece que aqui meio que reprograma e repagina. No último bloco, o que a fé representa para diferentes religiões? O governo do município de Araranguá convida. Participe da Semana Nacional de Trânsito de 18 a 28 de setembro. Dê preferência para a vida. Palestras sobre álcool, drogas e segurança no trânsito. Blitz educativas, visita ao quartel da Polícia Militar e muito mais. Sábado, dia 28, no Calçadão, cinema educacional. E na Praça Ercílio Luz, evento cultural comemorativo ao Dia Mundial Sem Carros e ao Dia Mundial da Juventude, com diversas atrações culturais. Realização Demutran e Governo Municipal.
Agora um Brasil com diferenças, mas igualdade na fé. Uma força sobrenatural que move as pessoas. Misturas de culturas e credos que fazem as pessoas de diferentes religiões acreditarem em algo que não se vê, mas que fortalece e transforma. Ter fé é crer em algo, sem a necessidade de nenhuma evidência da existência do objeto da crença. A fé não necessita de provas materiais. A crença em um ser superior pode ser explicada de várias maneiras. Minha fé é crer em Deus. A fé, para mim, é aquilo que simboliza tudo aquilo que tem de sublime para mim. É aquela energia, é o amor, é aquele ápice que te faz te transcender para uma coisa melhor. Olha, a fé é uma coisa bem interessante. Ela vem com o propósito da evolução espiritual. A fé não é uma coisa que você compra na bodega, na esquina, não. O conceito de fé envolve a evolução espiritual porque passa pelo processo da relação com suas necessidades de religação, ou seja, de religião. Ter fé religiosa exige amor a um Deus. A fé precisa ser alimentada, assim como precisa proporcionar em seu seguidor sensação de bem-estar, tranquilidade e paz interior. Traz alívio, paz, tranquilidade, amor. Um bem-estar muito grande, né? Me proporciona felicidade, paz, alegria, né? Então tudo aquilo assim que me faz sentir bem, que me traz conforto, consolo, meu coração e a minha alma, é o que eu sinto. A paz de espírito, a tranquilidade, lhe proporciona a certeza de que você vai atingir seus objetivos espirituais. É a fé, característica comum entre os seguidores das crenças presentes no bairro Vale do Amanhecer. Os seus efeitos sobre os seres humanos são considerados por muitos fundamentais à vida. Tem várias maneiras de entender fé, mas normalmente a concepção mais usual é de que fé tem dois elementos principais. Um é de crença, uma determinada concepção acerca de como as coisas são. Essa é uma parte teórica da fé, digamos assim. O outro elemento é de confiança. Daí vem, inclusive, fé e confiança têm a mesma etimologia, no latim fides. Então, alguém que tem fé é alguém que acredita em determinadas coisas, que determinadas coisas são verdadeiras, e que tem confiança, deposita confiança nessas coisas. Daí que, nesse ponto de vista, de uma maneira assim, bastante geral, não tem jeito. O ser humano parece realmente sempre confiar em alguma coisa e sempre acreditar em alguma coisa. A fé religiosa, ela tem uma característica própria dentro disso. Essa coisa, isso naquilo que se acredita e se confia, é uma realidade que está para além da natureza. Pedidos para solução de problemas de saúde ou financeiros, agradecimentos por um projeto realizado. Durante as orações, rezas ou pedidos, o fiel fala o que deseja, agradece por algo alcançado ou simplesmente conversa com Deus. Muitos estudos que falam do benefício que a fé traz para a saúde, por exemplo. Pessoas que têm fé religiosa, elas poderiam, e aí você vai ter que, eu não tenho dado empírico aqui, mas tenderiam a ter mais condição de se recuperar de doenças graves, por exemplo, ou são mais imunes a doenças por causa de um certo otimismo em relação à vida. Isso vai depender do tipo de fé, vai depender de uma série de coisas, mas há vários estudos também relacionando fé e saúde mental, outros estudos que mostram que a fé pode melhorar a saúde física e também mental. Há vários estudos mais sociológicos e antropológicos, meus colegas poderiam falar sobre isso melhor do que eu, que mostram que a crença religiosa, a fé, ela pode ter um fator de coesão mais do que de conflito, de dissolução. Então as pessoas se reúnem por causa de uma fé comum.
E em outros sentidos também você tem a fé como algo que pode, na verdade, como eu disse, levar a conflito de solução. Então, talvez a gente pode dizer assim, positivo ou negativamente, a fé religiosa ela tem uma influência. O objeto da crença pode ser diferente. Acreditar no Pai, Filho e Espírito Santo, ou em santos, deuses e espíritos. Em todas as crenças e religiões, a fé está presente, guiando, confortando e alimentando quem crê e necessita de um Deus presente no dia a dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, se nós perdoarmos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder. Assim seja. Pois teu é o reino e o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém.